Grandes irmãos, tudo bem? Hoje, dia 16 de março, domingo do Senhor, quaresma. Como anda a sua quaresma? Nesse terceiro domingo da quaresma, no segundo, presta atenção, rapaz. Nesse segundo domingo da quaresma nós já temos uma boa caminhada. Falta ainda muitas semanas pela frente, mas renovemos o nosso propósito, jejum, oração e caridade. Renovemos esse nosso propósito para chegarmos bem à Páscoa do Senhor. Por isso, pega a tua palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e suas roupas ficaram brancas e brilhantes. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte de Jesus, a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho da transfiguração do Senhor, quando Jesus mudou a sua figura, transfiguração, mudança da figura, Jesus mudou a sua aparência. E o seu rosto, as suas roupas ficaram resplandecentes. Claro que ali não era um showzinho que Jesus estava fazendo. Jesus não se preocupa com a aparência, mas na verdade ele estava mostrando a sua verdadeira natureza. Ele é Deus. E os padres da igreja já interpretaram essa palavra, mostrando que na verdade ele fez isso antes de sua morte na cruz, para que os discípulos vissem que ele era Deus. Porque o escândalo da cruz, a morte da cruz seria tão horrível, o sofrimento seria tão grande, que poderia gerar um escândalo. Como diria o profeta Isaías, já profetizando acerca da morte de Jesus, que nem sequer a aparência humana tinha. Então, para que os apóstolos soubessem que aquele homem, que nem sequer a aparência de homem tinha, na verdade era o Deus único, vivo e verdadeiro. Jesus revela a sua glória. Jesus chama para o monte Pedro, Tiago e João, um ciclo particular. Dentre os apóstolos, Jesus chama alguns escolhidos para a intimidade. Jesus, nesse tempo de quaresma, também chama-nos para o monte, um ciclo particular, para a intimidade. Chama-nos para a intimidade, para manifestar a sua glória. O grande desejo é que nesse período de quaresma nós também possamos de alguma forma ser transfigurados, mudar a nossa figura de homens arrogantes para homens humildes, mudar a nossa figura de homens impudicos, ou seja, homens que não vivem a castidade, para homens castos, mudar a nossa aparência de pessoas que vivem conforme a lógica do mundo para pessoas que abraçam a lógica da fé, a lógica de Deus. Nós precisamos ser transfigurados, deixar transparecer por fora aquela luz que brilha no nosso coração. Converter o nosso coração para que essa luz seja mais intensa. Estão conversando com Jesus, Elias e Moisés. Elias, o maior de todos os profetas, e Moisés, o símbolo da lei. Aquele que recebeu a lei das mãos de Deus, agora conversa com a própria palavra de Deus. Jesus, de alguma forma, conversando com eles, mostra que ele, Jesus, é a síntese da lei e dos profetas, porque ele não é uma palavra enviada por Deus. Jesus não transmite uma palavra enviada por Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é o próprio Verbo encarnado.
A voz de Deus ressoa na pessoa de Jesus. E e Pedro adormeceu. Diante da manifestação de Deus, Pedro adormeceu como Abraão, na primeira leitura. Adormeceu porque aquilo que Deus dá não é proporcional àquilo que nós damos a Deus. Deus dá muito mais. A aliança que Deus faz conosco é muito mais. E a nossa natureza humana é lenta, é frágil, é dorminhoca. Compreendem, meus irmãos? Deus chama Abraão para uma aliança. Porém, na hora da aliança, Abraão dorme. Abraão dorme. Pedro, na hora da manifestação da glória de Deus, Pedro dorme. E só vê um enlace dessa manifestação gloriosa de Deus. Assim como Abraão, que só viu depois de a chama passar. Quando o animal foi partido, em sinal da aliança, ali era como se ele dissesse, olha, se eu não cumprir essa parte do acordo, que aconteça comigo o que aconteceu com esse boi que foi partido no meio. Isso era um costume antigo de se fazer, uma forma de se fazer alianças, pactos entre os homens. Agora é um pacto entre Deus e o homem. E depois que Abraão parte o animal, na verdade só Deus passa pelo meio dele, Abraão não passa, mostrando que a aliança de Deus é antes de tudo uma iniciativa de Deus. Não é por uma reciprocidade humana. Nós não temos paridade. O que nós damos a Deus não se compara ao que Ele faz conosco. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos a superabundância da graça de Deus em relação à indignidade da nossa natureza humana. E isso é sinal de misericórdia, isso não é sinal de desespero. Isso é sinal de graça de Deus. Um outro sinal muito interessante é que nós vemos ali como a mesma cena, uma cena semelhante à do batismo. O batismo, o Espírito Santo é derramado do céu sobre Jesus e uma voz do alto troveja. Este é o meu Filho amado. Agora nós vemos a nuvem que encobre aquele monte e uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado. O Espírito que desceu em formato de pomba no batismo e agora o Espírito em formato de nuvem. A nuvem é um dos símbolos do Espírito Santo. E no Antigo Testamento nós vemos várias referências à nuvem, que é manifestação da glória de Deus. A palavra em hebraico para isso é a Shekinah. A nuvem que desceu no templo quando Moisés entrava nele, que entrou no tabernáculo, né, naquela tenda onde a Arca da Aliança estava quando Moisés entrava. A nuvem que encobriu o Monte Sinai quando Moisés recebeu a lei. A nuvem que protegeu o povo de Deus no deserto. Vários símbolos que remetem, mesmo do Antigo Testamento, ao Espírito Santo. A nuvem que apareceu a Elias quando ele viu que a glória de Deus ia se manifestar. Então vejam, essa mesma nuvem, essa mesma Shekinah, de alguma forma parece ser o Espírito Santo que desce sobre a Virgem Maria também. A força do alto te cobrirá, a Shekinah de Deus te cobrirá. É como a Virgem Maria, a verdadeira Arca da Aliança, ela é coberta pela Shekinah de Deus, essa nuvem que cobre a Arca da Aliança. A Virgem Maria, a nova Arca da Aliança, é coberta pelo Espírito Santo para o mistério da encarnação do Verbo. Então, os apóstolos veem isso, mas eles não compreendem. Tanto que eles não falam sobre isso. Nos outros evangelhos, de Mateus e de Marcos, a gente leu hoje o de Lucas, eles vão falar que só depois que Jesus ressuscitou é que eles entenderam essa passagem. Porque, de fato, as vivências que eles iam tendo, eles ficavam meio confusos. O que isso significava? Como que Jesus está manifestado na glória, conversando sobre sua morte? O que ele quer dizer? Ele vai morrer? Que forma de morte é essa? Eles não conseguiam compreender como o Messias, como o Senhor, como Jesus, ele era um Messias sofredor, ele não era um Messias glorioso. O grande mistério da salvação de Jesus não é a sua glória de uma maneira majestosa. O grande mistério é exatamente o seu rebaixamento, um Deus que vem ao encontro do homem.
E ainda hoje, quando nós vemos essa transfiguração, o que nós vemos ao final de contas? Uma grandeza, um espetáculo de Deus? Não. Um Deus que se rebaixa para nos encontrar. E que o que Jesus quer realizar comigo e contigo é a mesma coisa que Deus realizou com Moisés. Que vendo a Deus, vendo Emanuel, reconhecendo Emanuel, que é a face de Deus entre nós possamos ter o nosso rosto radiante. Moisés, depois de conversar com Deus, na tenda da Arca da Aliança, ele saía com o rosto brilhando, de tal forma que ele tinha que cobrir com um véu o seu rosto. Nós também, meus irmãos, devemos resplandecer o brilho das virtudes. Por exemplo, como Santa Beatriz, que tinha na sua testa uma estrela gravada, uma manifestação da graça de Deus, da intimidade com Deus. Peçamos, meus irmãos, que também o nosso rosto seja transfigurado para resplandecer a imagem de Jesus ressuscitado, assim como Jesus no Monte Tabor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.